Começamos agora o Produtor Quer Saber e você acompanha a primeira parte dos debates realizados no seminário Agro em Questão para discutir qual o futuro da gestão territorial no Brasil. E o nosso tema de hoje é a unificação dos cadastros de imóveis rurais da Receita Federal e do INCRA. Acompanhe. Olhando para as três apresentações e para o primeiro painel, eu gostaria de colocar uma provocação minha, depois eu passo para as três que eu já tenho aqui. Teve um grande debate na época do Código, da negociação do Código Florestal em relação à manutenção do cadastro do INCRA com finalidade fundiária e de não trazer na época, cadastro ambiental rural que estava sendo discutido, a parte fundiária para ficar só ambiental aqui, INCRA e cadastro ambiental rural, em tese, não se conversam no primeiro momento. Isso, a meu ver, lá na época da negociação do Código, no frigir dos ovos, é o que deu para se alcançar, porque eram tantos assuntos a serem acordados. Mas, no final das contas, para que um produtor possa fazer o seu cadastro ambiental rural, se ele tiver matrícula do imóvel bonitinha, ou talvez com uma imperfeiçãozinha ali da matrícula, ele já está bem à frente, porque ele não tem problema nenhum, ele faz e vai embora. Talvez tenha alguma retificação lá na ponta. Só que um dos grandes problemas que a gente vê hoje, quando a gente vê lá 99% de CAR já feito no Brasil, quando a gente vai para a Bahia, por exemplo, a quantidade de áreas menores que 4 módulos que precisam ser cadastradas, quando a gente vai para o Mato Grosso do Sul, por exemplo, que tem um grande problema em relação a isso, não chega ao tamanho da Bahia, mas a Bahia é um caso muito particular, quase 700 mil pequenos, e o desafio para cadastrar todo esse pessoal se dá basicamente pelo fato da inexistência de documento sobre a posse e, quem dirá, a propriedade daquelas áreas. Então, se eu tenho o cadastro do INCRA, eu facilito muito fazer meu CAR. Mas se é o Estado que precisa fazer o CAR das áreas menores que 4 módulos, que isso é a previsão legal, sim, o GEL, mas o GEL também e o CAR também, certo? São os órgãos públicos que precisam ajudar esses pequenos a fazer. De que forma que esse CAR, sendo feito, pode conversar com o cadastro fundiário para efetivamente ajudar a cumprir as duas funções, e vice-versa. Porque, no final das contas, a capacidade do Estado de povoar a base, seja do CAR, dos pequenos, seja do GEL, do INCRA, ela, de certa forma, tem limitações, e, no final das contas, a gente sempre vai ficar com muito mais área na base por conta das grandes áreas e menos número de propriedade pela dificuldade dos pequenos. E isso pode causar um impacto grande, a meu ver, e eu gostaria da opinião de vocês, no processo de validação do cadastro ambiental rural e de adequação desses produtores ao Código Florestal, o que geraria um sinal amarelo, né, ao longo do tempo, pela questão de acesso a crédito, pela questão de poder vender seu produto sem ter barreiras, porque não conseguiu se adequar. Então, essa é uma pergunta que eu colocaria. Automaticamente, eu já vou fazer mais uma, e aí eu passo a palavra para vocês, e aí a gente volta para as demais aqui. Uma das perguntas que foi enviada toca num ponto que eu tinha mencionado em relação que o Senado Federal acabou de aprovar um projeto de lei que autoriza o produtor rural a substituir o ato declaratório ambiental pelo cadastro ambiental rural como a informação sobre as áreas de reserva legal e APP para que ele tenha abatimento do ITR. Como que vocês enxergam isso? E a minha leitura é que faria todo sentido já puxar essa informação para depois eu já conseguir esse abatimento lá na Receita. De novo, acho que enxergar esses cadastros com as finalidades para as quais eles foram criados, mas usando o ferramental que a gente tem de tecnologia hoje e de Estado de forma integrada, tentando usar a informação sobre o território, como o site colocou na abertura, conhecer o território é fundamental para poder geri-lo, seja na parte de vista tributária, ambiental.
Então, para a gente começar o bate-bola aqui, esses 2 pontos, por favor. Fiquem à vontade para... Bom, primeiro, o Rodrigo colocou uma coisa importante. Assim, não é que o Estado tenha que fazer o cadastro, a legislação determina que o Estado preste assistência técnica suficiente necessária em apoio aos proprietários menores de 4 modos fiscais. No caso da Bahia, quem conhece bem sabe que tem o fundo de pasto, você tem uma série de situações de proprietários e possuidores com menores de 4 modos fiscais. E Bahia está subindo bastante cadastro agora, houve uma sincronização melhor, isso nos deixa desanimado. Mas o caso de Minas Gerais, por exemplo, em Minas Gerais nós temos 660 mil cadastros, já uma cobertura extremamente significativa. O caso do Paraná, 100% do Paraná cadastrado. O caso do Acre, né, já temos uma base extremamente robusta, problema de sobreposição. Então, você pega o Sul, tem clareza que já tem uma malha fundiária consolidada, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, você percebe que a questão dos 4 modos fiscais não é tão grave assim. Quando você vai para a região norte, você já começa a ter problemas, especialmente de sobreposições com projetos do Estado. Na região nordeste, é a ausência do Estado mesmo. E você tem situações que o sujeito está lá e o Estado não está próximo dele. Então, nós fizemos uma busca ativa, por exemplo, na região do semiárido, estamos cadastrando 51 mil produtores com menor IDH, que não tem apoio financeiro internacional, e nos deparamos com um problema que é vários Brasils num Brasil só. O sujeito não tem o CPF. Então, a gente tem que fazer uma operação cidadã, tirar o CPF para ele, e isso especialmente com populações que estão lá, que estão carentes de uma assistência há muito tempo. Então, por isso que a gente está fazendo essa busca ativa junto com o Estado. Agora, com relação ao documento, Rodrigo, há uma coisa extremamente importante que, se a gente teve alguns acertos, o acerto maior foi deixar o cadastro amigável. A gente não queria um cadastro que assustasse o produtor possuidor. Um cadastro amigável, que as pessoas pudessem vir para o cadastro, ter segurança jurídica, ter seu crédito, ter sua regularização, né, poder ir para o PRA e poder se ver, né? Então, hoje, se você clicar lá na base do cadastro, você tem um campo, propriedade privada, e você baixa lá. Mas você tem, do outro canto, 22 tipos de posse. Então, o possuidor pode até fazer um termo de autodeclaração. Ele pode não ter documento nenhum, mas ele pode fazer o cadastro dizendo, olha, eu estou aqui há 30 anos, o meu vizinho lindeiro do lado esquerdo é o Rodrigo, do lado direito é o Farinha, em frente tem um rio e tal, e, com isso, ele faz o cadastro ambiental rural. Ele está cadastrado, ele cumpriu o Código Florestal, o artigo 29. Eu tenho cadastro ambiental rural, ou seja, eu não posso ser impedido de acessar o crédito do artigo 71A. Isso é um problema? Não, para nós não foi um problema. Hoje, pelo contrário, a gente percebe que muitas pessoas estão vindo em situações precárias há 1, 2, 3 anos atrás e agora estão se regularizando, retificando, apresentando documentos melhores do que o inicial. Há que ter clareza que o cadastro ambiental rural ele é voluntário, ele não implica nenhuma multa no seu não fazimento, a não ser restrição suspensiva de crédito depois de dezembro de 2017, e ele tem um foco, reserva legal, área de preservação permanente e área de uso restrito. Ele não está, nesse primeiro momento, vendo a atividade que está ali dentro. Nosso foco, esse nosso mantra é esse. Como conversar com o fundiário, acho que é um desafio de governo, que acho que o bom senso está prevalecendo para a gente poder fazer essa integração dessas duas bases, que são fantásticas do ponto de vista de gestão territorial. Bom, desculpa, o ADA, sim, com o cadastro ambiental rural, me parece de bom senso também, né, geoespacializado, que a gente, não sei, do ponto de vista da área ambiental, né? Como foi colocado por Rodrigo esse questionamento aí, a questão do georreferenciamento, né, das pequenas propriedades e do CAR seja realizado aí pelo governo, esse ônus. Para você ter uma ideia, as pequenas propriedades, até 4 modos fiscais, o INCRA tem hoje 6 milhões, mais ou menos, de imóveis cadastrados em sua base. 85% corresponde até 4 modos fiscais. E se a gente for, hoje, o INCRA tiver que fazer, igual foi delegado esse ônus para ele, o georreferenciamento de todas essas áreas, a gente já fez um levantamento, seria investimento de 3,5 bilhões de reais
para fazer o georreferenciamento de todas as pequenas propriedades até 4 motos fiscais. Você vê o 11. O orçamento do INCRA esse ano é 700 milhões, ou seja, seria 5 vezes o orçamento que nós detém. Então, torna-se praticamente inviável o cumprimento imediato. Então, qual que é a saída que a gente vê aqui na questão, tanto do CAR, quanto do georreferenciamento e do acervo fundiário? É a que nós estamos trabalhando aqui, que é a implantação do CNI. Ou seja, a gente consumir as informações compartilhadas. Acho que é o caminho para a construção de um acervo fundiário, que não tem como o INCRA tentar também querer construir, levantar dados de preservação permanente, de reserva legal, sendo que tem um órgão específico que faz essa atividade. E, da mesma forma, para que o órgão ambiental vai querer levantar o georreferenciamento se o INCRA tem esses dados na sua base. Então, esse compartilhamento de dados, acho que esse sim é o caminho para que nós possamos construir esse acervo fundiário de forma precisa e bastante evolutiva e com critério de qualificação do qual a gente pretende. Esse conceito é muito importante, que foi colocado como premissa para o CAR e para nós também, é o conceito do cadastro olhar a realidade, né? Os nossos processos finalísticos de concessão, de análise e de fiscalização, de lançamento de débito, por exemplo, que é o caso da Receita, é um processo tributário. O cadastro ele tem que olhar para o que está acontecendo. Então, se eu não permito a entrada do que está acontecendo, tem uma série de divisões. O cadastro ambiental não precisa do CCIR para que seja informado, ou seja, não precisa da regulação fundiária para o cara dizer se ele desmatou tal coisa, se não. Então, isso deve continuar, inclusive, na integração. Não é porque nós estamos montando um ambiente integrado que, a partir de agora, a legislação que é minha vai passar para ele e vice-versa. Isso não vai acontecer. Então, o modelo cadastral é um modelo claro. Se ele tem determinadas restrições documentais, ele vai fazer a informação. Para o INCRA não vai ter o CCIR talvez no final, tem que fazer, mas vai ter cumprido a obrigação ambiental e, às vezes, até cumprindo a obrigação para o próprio ITR. Tá? Então, isso é um conceito que está sendo trabalhado muito forte, para que não seja agora a porta de entrada ficou extremamente pequena. Não é esse o objetivo, pelo contrário. O objetivo é alargar a porta para que essa entrada de informação reflita o que está acontecendo na realidade. A DITR, a próxima DITR, já obriga a informação do CAR, no lugar das demais informações, o ADA ou outro processo que exista de laudo para que suba a informação de reserva legal. Então, já há o casamento de identificação. Então, quando a gente começar a trazer essa informação, povoar no CAFIR para povoar no CNIR, vai permitir que a gente compartilhe, inclusive, as demais informações que cada um desses cadastros tem acopladas. E é uma discussão muito importante, porque a minha precisão aqui é 10 centímetros no georreferenciamento. A minha é 10 metros. Tudo bem, se tem uma para a mesma área de 10 centímetros, usa. Se não tem, usa de 10 metros. Né? Ah, não, eu não vou querer usar porque essa é de 10 metros. Então, não é... a minha é de 50 metros. Não. Tem alguma outra melhor que essa? Não tem. Então, usa de 50 metros. Esse é que é o processo que a gente está aplicando na integração. Isso ficou até... Essa discussão foi bastante intensa e nós fizemos até uma nota técnica para referendar essa visão. Okay? Obrigado. Tenho mais 3 perguntas aqui que são complementares e bastante interessantes. A primeira delas é do Marcos Peixoto, do Senado Federal. Qual é o papel e a importância do IBGE na gestão de informações territoriais geográficas, com vistas também à produção de dados estatísticos baseado no CNIR, entre parênteses, CAFIR, o SNCR e o CAR? Como o INCRA, o Serviço Florestal e a Receita têm interagido com o IBGE nesse contexto? Essa é a primeira delas. Depois, na opinião dos palestrantes, o que poderia ser feito para estimular a adesão dos produtores rurais ao processo de vinculação dos cadastros do INCRA e Receita Federal? Isso até é um ponto que, quando vocês mostram a vinculação, eu fiquei pensando aqui, tem um tutorial ensinando como é que faz, porque é tanta sigla, é tanto cadastro, é tanto número, é tanto registro que, se a gente for parar para pensar, tem, assim, acho que certo
quanto mais informação e capacitação o produtor rural tem para fazer, melhor, mas não é de se pressupor que todo mundo tenha essa condição. Então, de que forma promover essa adesão e essa transparência em relação a esse assunto? E conectada a essa pergunta ainda da mesma pessoa, que na verdade não deu o nome dela aqui, aos representantes do INCRA e da Receita, qual a solução possível para as matrículas em condomínio que têm uma única matrícula, mas têm vários NIRFs? E a terceira, quais os órgãos ou entidades foram mobilizados e qualificados para esclarecer o produtor de quando fazer a declaração do CNIR, como cadastrar as áreas de posse ainda não tituladas ou registradas? Bom, o CNIR ainda ele não está fazendo o cadastro no CNIR, certo? O CNIR ele vai estar em operação. O primeiro produto do CNIR que a gente quer colocar em produção vai ser agora, nós estamos com expectativa em julho, para ele fazer a vinculação do SNCR com o CAFIR, e no final do ano já colocar em produção que ele possa, aí sim, fazendo um cadastro, fazendo uma declaração, alimentando os dois cadastros, tanto o INCRA como a Receita Federal. No que tange a vinculação, a gente está fazendo todo um trabalho, um esforço de divulgação em parcerias, né? A Sociedade Rural Brasileira nos convidou, nós tivemos semana passada, tivemos eu, o diretor Rogério, nós tivemos mais os técnicos do INCRA, fazendo exposição de que forma que deve fazer essa vinculação na AgriShow agora, em Ribeirão Preto, divulgando de que forma, né, que ele possa fazer a declaração. Inclusive, nós demos aula teórica de como ele acessar o sistema. E a gente colocou lá para os representantes de outros órgãos, entidades que estavam lá presentes também, que a gente está aberto assim, a promover essa divulgação juntamente com os demais órgãos do meio ruralista. Então, a gente tem, nas reuniões que a gente tem feito mensalmente, com participação até da CNA, da Sociedade Rural Brasileira e demais órgãos, a gente coloca assim, que é essencial a participação das representatividades, né, do meio rural nesse trabalho de divulgação em conjunto com o INCRA e com a Receita Federal, porque somente nós, não adianta a gente colocar na nossa página institucional, colocar tanto o INCRA como a Receita, que não vai chegar a informação devida. Então, assim, acho que o importante é que todos que atuam no meio rural possam contribuir na divulgação dessa informação, ou seja, desse prazo de vinculação que já expirou e dessa necessidade de fazer esse procedimento. Eu acho que, assim, nós do INCRA estamos abertos a colaborar, inclusive com fazer exposições de forma teórica de que forma possa ser feita a vinculação, que hoje ela se dá no Sistema Nacional de Cadastro Rural, mas que a partir de julho ela vai estar mais simplificada já no ambiente CNIR. Tá? Não, em relação a esse ponto, em relação à regularização, importante que para o CAFIR e para o cadastro voltado para o ITR, ainda os requisitos serão mantidos os mesmos. Então, o processo de regularização fundiária é bem mais rigoroso no cadastro para a parte que atende ao INCRA, de regularização fundiária. Perfeito? Então, ele pode informar o NIRF com um CPF diferente. Aqui em Brasília, a situação dos condomínios, por exemplo, em zona rural, né? Ele vai informar diversos NIRFs, etc. Agora, se não tem mais atividade rural, por exemplo, ele nem precisa ter um cadastro perante o INCRA. Certo? Então, tem que olhar a realidade de cada um. É difícil ter uma informação genérica, mas o importante eu não estou unificando a minha legislação com o INCRA. Eu estou unificando a coleta de dados. É isso. E aí, quando ele chegar aqui, em relação ao ITR, ele faz de acordo com o que a legislação do ITR obriga. Ela não obriga a regularização fundiária para fins tributários, assim como não obriga para fins ambientais. Perfeito? Nós queremos olhar para o contrato de realidade. O INCRA, o negócio do INCRA é regularização fundiária, então ele tem que olhar para essa visão. Eu não estou unificando a visão nesse processo. Tá? Então, é isso que é importante estar colocado. E a gente precisa fazer alguns ajustes de fluxo, né? Talvez que hoje ainda esteja uma barreira um pouco maior na verificação documental, para que a gente possa coletar no ambiente do CNIR, mesmo com algumas pendências, né, identificar claramente
que há pendências de regularização fundiária para aquela propriedade. Só complementando a informação aí do Daniel, hoje o que faz o Sistema Nacional de Cadastro Rural sobre a vinculação do CNIR é quando ele está lá, vai fazer a vinculação, se o CNIR que ele quer vincular o Código do Imóvel seja divergente daquele município, ou seja, que se o imóvel está localizado no município A e o CNIR que ele tem cadastrado na Receita é do município B, ele não consegue fazer essa vinculação. Há esse critério, ele faz essa crítica. Tá? Anteriormente, não, ele jogava qualquer número de NIF e conseguia fazer vinculação. Hoje, ele faz esse abatimento aí, se realmente tem vinculação ou não.